Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da nossa aula de hoje é a desobediência de Chapeuzinho Vermelho. Marque a sua presença apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Ficarei muito feliz com a sua presença e participação. Para a aula de hoje, peguem lápis de escrever, caderno e borracha. Esta aula foi preparada para os estudantes do primeiro ao terceiros anos do ensino fundamental. Trabalhe a habilidade da BNCC, reconhecer o conflito gerador de uma narrativa ficcional e sua resolução, além de palavras, expressões e frases que caracterizam personagens e ambientes. O objetivo da aula é reconhecer o conflito gerador no conto de fadas e sua respectiva solução. Agora, vamos para a nossa aula. Hoje, eu preparei um café da tarde, pois irei receber alguns convidados. Preparei café, pães, bolo de laranja, que eu mesma preparei. Eu peguei a receita no meu caderno de receitas. Meu caderno de receitas tem um gostinho afetivo. Vocês sabem o que é gosto afetivo? Bem, vou explicar para vocês. Quer dizer que tem uma memória afetiva. As receitas dele fazem lembrar de coisas da minha infância, dos meus avós, da minha mãe. Pois sempre que eles cozinhavam, ou eu estava por perto, ou quando sentávamos à mesa para saborear uma das receitas preparadas. Tínhamos algo para compartilhar, além das comidas saborosas. E esse bolo de laranja está me fazendo lembrar de quando eu era pequena. Na hora de dormir, os meus pais sempre me liam uma história. E aí, seus familiares também leem para vocês? É muito bom quando alguém lê para a gente, pois assim podemos viajar nas páginas dos livros sem sair do lugar. Bem, a história que esse bolo de laranja me faz lembrar é a história que a maioria das crianças já ouviram. Eu tenho certeza que vocês também. Já sabem de qual história estou falando? Não! Vou dar uma pista. Um bolo de laranja e uma cesta de frutas. E aí, já sabem? É o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Lembram? Nossa, que saudade do meu tempo de infância e poder ouvir as histórias. Hoje, sou eu que conto as histórias para o meu filho ou para os meus estudantes. Que tal eu ler a história de Chapeuzinho para vocês? Bem, vocês topam? Espere um pouquinho. Vou pegar meu livro, que está aqui. Escolha um lugar bem confortável que eu vou sentar aqui no meu. Tá bom? Então vamos começar? Era uma vez... Nossa! Vejam, crianças! Estamos dentro da história de Chapeuzinho Vermelho. É por isso que eu adoro contar histórias, pois, como disse, a gente viaja sem sair do lugar. Bem, então vamos continuar a nossa história daqui no mundo do conto de fadas. Vamos começar. Era uma vez uma menina meiga e carinhosa, chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava com a mãe e uma casa simples e acolhedora, perto da floresta. Certo dia, sua mãe preparou um bolo de laranja bem gostoso e disse-lhe: Chapeuzinho, leve esta cesta de bolo para sua avó, que está enferma. Mas não desvie do caminho. Chapeuzinho saiu cantarolando. À beira da floresta, encontrou o lobo, que a abordou. Olá! Aonde você vai? Vou levar esta cesta para a vovó.
por que você não leva também essas flores formosas? Chapeuzinho gostou da ideia e entrou na floresta para colher flores. Distraída, nem percebeu que o lobo sagaz saiu correndo para a casa da vovó dela. Chegou lá, ele bateu na porta e afinou a voz, fingindo ser a Chapeuzinho. Quando a avó abriu a porta, ele entrou de supetão, engoliu a avó, colocou suas vestimentas e deitou na sua cama. Mais tarde, quando Chapeuzinho chegou com a cesta de bolo e as flores, estranhou a aparência da avó. Vó, que orelhas grandes a senhora tem? É para te ouvir melhor, querida Chapeuzinho. E que olhos grandes a senhora tem? É para te ver melhor, minha neta. E que boca grande a senhora tem, vovó? É para te comer melhor. O lobo saltou da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho, sem que ela tivesse tempo de fugir. Um caçador valente que passava perto ouviu o barulho vindo de dentro da casa da avó e abriu a porta. Quando viu o lobo de barriga cheia, pôs-se a correr atrás dele. O lobo tentou fugir, mas o caçador foi mais ligeiro. Conseguiu capturar o lobo, abrir a sua barriga e tirar a Chapeuzinho e sua avó com vida dali de dentro. Todos ficaram contentes e aliviados. A avó ofereceu um delicioso pedaço de bolo ao caçador em sinal de agradecimento. E assim eles viveram felizes para sempre. Muito legal, não é mesmo? Agora, vamos aproveitar a história contada e aprender um pouquinho sobre o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Como falei, essa história é um conto de fadas. Lembre-se de que conto de fadas é um gênero textual que consiste em uma história onde elementos imaginários se misturam a elementos reais. No caso do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, o elemento mágico é o fato do caçador tirar a vovó de dentro da barriga do lobo mau, com vida. A estrutura do conto de fadas, ela está dividida em situação inicial, complicação ou conflito, desenvolvimento e desfecho ou final. Vamos entender cada uma dessas estruturas. Situação inicial é a situação que dará o início da narrativa, apresentando os personagens, o tempo e o espaço, descrevendo-os. Vamos entender a situação inicial em Chapeuzinho Vermelho. Lembrando que os personagens são Chapeuzinho Vermelho, a mãe, a avó, o lobo mau e o caçador. O tempo é imaginário, por não sabermos quando acontece de fato. Todas as vezes em que as histórias começam com certa vez, era uma vez, um dia, não há indicação de tempo. Como a história de Chapeuzinho Vermelho começa em certo dia, não sabemos quando aconteceu a história. O espaço é o local onde acontece a história. No caso do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, a história acontece na casa de Chapeuzinho, na floresta e na casa da vovó. Como já sabemos sobre os elementos narrativos, fica mais fácil de sabermos qual é a situação inicial da história. Vocês já sabem qual é? Tenho certeza que sim, pois vocês prestaram bastante atenção à história que eu contei, não é mesmo? Em Chapeuzinho Vermelho, a menina morava com a mãe em uma casa simples e acolhedora, perto da floresta,
e visitava sempre a sua avó. A complicação ou conflito trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em um problema na organização dos fatos. O conflito estimula o leitor em relação à narrativa. Então, qual é a complicação? Ou seja, o conflito do conto de fadas Chapeuzinho Vermelho. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, já sabem? Bem, em Chapeuzinho Vermelho, a desobediência da menina em se desviar do caminho para colher flores em floresta adentro. Agora, vamos entender a estrutura do desenvolvimento. Nessa parte, a narrativa é tensa. Há um confronto, pois as personagens devem encontrar uma forma de solucionar os problemas que aparecem. Qual é o desenvolvimento em Chapeuzinho Vermelho? Mais um tempinho para vocês pensarem. E aí, já sabem qual é o desenvolvimento? Acredito que sim. Em Chapeuzinho Vermelho, aparece o caçador que resgata a Chapeuzinho e a vovó da barriga do lobo. Agora chegou a hora de entendermos sobre o desfecho ou final. O desfecho ou final é o momento depois do conflito em que a estabilidade do início do conto é restaurada. Isto é, a história volta a ter a tranquilidade do início da história. Então, o final é feliz e as personagens ficam em paz. Agora, quero bater um papo com vocês. Vocês perceberam que nesse conto de fadas há uma mensagem muito importante? Vou dar um tempinho para vocês pensarem a respeito. Já sabem qual é a mensagem que o conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho nos ensina? Vamos voltar ao início da história. Quando a mãe de Chapeuzinho Vermelho a pediu que levasse a cesta de bolo para a sua avó, que estava enferma, disse: "Mas não desvie do caminho." Pois bem, a Chapeuzinho desobedeceu a ordem de sua mãe. Uma vez que, ao se encontrar com o lobo mau, ele falou: "Por que você não leva também essas formosas flores?" E aí, o que ela fez? Chapeuzinho gostou da ideia e entrou na floresta para colher as flores. Isso mostra que a Chapeuzinho desobedeceu a sua mãe, o que ocasionou o conflito da história, que foi que o lobo mau, antes dela, chegou na casa da avó e a engoliu e se vestiu de vovó para disfarçar de vovozinha. Tudo isso nos mostra que não devemos desobedecer aos nossos pais e nem aos mais velhos, pois os nossos pais querem nos proteger. Vamos ao resumo da aula de hoje, mas antes, vocês já marcaram a presença aqui na aula da TV? Se ainda não, é só apontar o celular para o QR Code que está aparecendo aí na tela da sua TV e marcar a sua. Agora sim, vamos ao resumo da aula. Hoje lemos o conto de fadas
da Chapeuzinho Vermelho. Vimos a estrutura da narrativa, que são situação inicial, complicação ou conflito, desenvolvimento e desfecho ou final. E, por fim, aprendemos que devemos obedecer aos nossos pais e às pessoas mais velhas, pois sempre eles querem nos proteger. A nossa aula está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, vou deixar um desafio para vocês. Como vocês viram, a Chapeuzinho Vermelho desobedeceu à mãe. Já aconteceu alguma situação parecida com vocês? O seu desafio será contar alguma situação em que você acabou desobedecendo e qual foi a lição aprendida. Escrevam no caderno, fotografe e nos envie para o nosso WhatsApp, que é 27 99 661 0143. Foi muito bom ter a participação de vocês na aula de hoje. É muito bom esse momento de aprendizado entre nós. Espero que vocês tenham gostado de nossa aula. Até a próxima! E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!